Estou aqui com o secretário Bernardo Api, secretário extraordinário para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, para conversar um pouco sobre a Lei Complementar 214, que foi promulgada no dia 16 de janeiro pelo presidente Lula. Qual a avaliação que o senhor faz sobre essa reforma? É uma reforma muito positiva para o Brasil, por vários motivos. Basicamente, 3 motivos do ponto de vista do crescimento econômico e alguns motivos de redução de desigualdades. Do ponto de vista do crescimento econômico, a reforma é positiva porque, ela simplifica o sistema tributário e, com isso, reduz o custo burocrático de pagar em tributos, que no Brasil é o mais alto do mundo e é um peso morto que as empresas carregam no Brasil. E a simplificação também reduz o litígio. Um sistema mais simples tem menos problemas de interpretação, tem menos litígio. 2, ela permite a desoneração dos investimentos e das exportações, e isso tem um efeito positivo sobre o aumento do volume de investimentos do país. E 3, ela corrige distorções na forma de organização da economia. Então, hoje a economia se organiza não da forma que é mais eficiente, mas em função de benefícios tributários. Então, vou dar um exemplo. Você vai montar um centro de distribuição no Brasil, você não monta onde o custo de logística é menor. Você monta onde você tem o melhor benefício tributário, aumentando o custo de logística. É óbvio que você tem um problema aí, porque você tem mais caminhão rodando do que precisaria ter. Em muitos casos, você tem uma mercadoria que sai do estado A, vai para o estado B e volta para o estado A só para pagar menos tributos. Obviamente, tem alguma coisa errada. Exato. Então, do ponto de vista, quando você corrige essas distorções, o efeito disso é aumentar a produtividade da economia brasileira. E ao aumentar a produtividade, você tem um efeito positivo sobre o crescimento que beneficia todo mundo. Ganha os trabalhadores, porque aumenta o poder de compra, aumenta o volume de lucro das empresas, não digo a taxa de lucro, mas o volume aumenta, porque a economia cresceu mais, e o próprio governo ganha, porque se mantiver a carga tributária como proporção do PIB, se o PIB crescer mais, o governo vai arrecadar mais também. Então esse é um dos lados da reforma tributária. O outro lado importante é de redução de desigualdades. E aqui tem 2 níveis de desigualdade. São as desigualdades sociais, e a reforma ela reduz um pouco o impacto regressivo da tributação no Brasil, através, sobretudo, do mecanismo de cashback, que é a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Então, isso faz com que a tributação do consumo, que é muito regressiva, ao se devolver o imposto para as famílias de baixa renda, ela se torne menos regressiva. E o segundo é a redução de desigualdades na distribuição da receita entre os entes da federação. Então, de forma geral, favorece mais os estados e municípios das regiões menos desenvolvidas e, entre os municípios, corrige uma série de distorções que reduzem enormemente a desigualdade na distribuição da receita per capita por habitante dos municípios. Que só para você ter uma ideia, se a gente soma o ISS, a receita de ISS, e o que a gente chama de cota parte do ICMS, que é 25% do ICMS que vai para os municípios, e pega essa receita por habitante dos municípios brasileiros, hoje, entre o maior e o valor maior per capita e o menor, é 200 vezes. Tem município que recebe 200 vezes mais por habitante do que outro. Na reforma tributária, tem desigualdade entre os municípios, mas vai cair para 15 vezes. Então, você tem um efeito de redução na desigualdade na distribuição da arrecadação muito relevante com a reforma tributária. A maioria da imprensa, uma grande parte da imprensa trabalha com a ideia de que essa reforma tributária, ela tem o mesmo efeito, um efeito tão importante para o país como o Plano Real. O senhor considera isso também? Eu acho que do ponto de vista... Até porque o Plano Real é uma coisa que está na memória das pessoas como um fato muito positivo, né? Sim, eu acho que depois da transição o efeito é muito grande. Nós estimamos, muito provavelmente, é muito difícil fazer o cálculo preciso, mas a gente estima um aumento do PIB potencial do Brasil de mais de 10 pontos percentuais, depois de uma transição que é bastante longa, que dá uns 15 anos até que todos os efeitos apareçam. Então nós estamos falando que daqui a 15 anos, cada brasileiro poderá estar 10% mais rico, ou seja, com o poder de compra 10% maior do que teria sem a reforma tributária. É um efeito bastante relevante. Eu acredito que sim, equiparável ao Plano Real. A diferença é que os efeitos do Plano Real foram mais de curto prazo, os da reforma são de um prazo um pouco mais longo, mas demora os efeitos... um pouco mais, mas chega o benefício. Chegam. É um efeito muito positivo, sim, talvez até maior depois de toda a transição do que o do Plano Real. A gente sabe que na maioria dos países do mundo a redução de impostos simplifica muito a vida do cidadão, mas
Para o brasileiro isso é um pouco distante. Você podia explicar um pouco a substituição de vários impostos por o IVA, por exemplo? Para a população em geral, o que ela vai perceber de forma muito clara é a transparência. Hoje você compra uma mercadoria, você vai no supermercado ou compra um serviço e você não tem a menor ideia de quanto imposto está sendo pago naquilo que está comprado, considerando toda a cadeia de produção e comercialização daquela mercadoria. Tem a menor condição de saber quanto foi pago de tributos. No novo modelo, o que vai aparecer na nota fiscal vai corresponder exatamente à soma de tudo que foi pago ao longo da cadeia de produção e comercialização. Então você vai saber de fato quanto você está pagando para o governo por aquilo que você está comprando. E mais, é muito transparente. Se aumenta a alíquota 1%, o preço ao consumidor, simplificadamente, tende a subir 1%. Se reduzir a alíquota 1%, o preço ao consumidor vai cair 1%. Então, sim, o consumidor vai ter muito mais transparência e isso ele vai perceber claramente. Os outros efeitos da reforma, ele vai aparecer numa melhoria da qualidade de vida, do poder de compra, mas vai ser mais difícil de perceber. Aumentou o volume de investimento no Brasil porque a gente desonerou o investimento. Isso aumenta o potencial de crescimento da economia, gera mais renda, vai beneficiar toda a população. Mais emprego. Isso tudo vai aparecer, mas talvez você não consiga associar diretamente à reforma tributária. Eu estou reduzindo uma série de ineficiências na cadeia produtiva. E isso vai significar em preços mais baixos para o consumidor. No longo prazo, volto a falar, não vem do dia para a noite, vem com uma transição, mas isso vai beneficiar ele. Ele vai sentir como uma melhora de qualidade de vida sem necessariamente vincular a reforma. A vinculação vai depender de modelos econométricos, não sei o que, aí a gente vai conseguir ver de fato qual foi o efeito da reforma tributária. Mas uma parte ele vai sentir. Os jornais, os meios de comunicação, o senhor mesmo no início da entrevista já falou sobre o cashback. Isso é uma coisa muito nova aqui. A gente sabe que em outros países isso acontece mesmo. Eu mesmo tenho uma filha que mora na Holanda e ela, de vez em quando, ela recebe algumas coisas de volta, né? O senhor poderia explicar um pouco como é que vai ser o funcionamento? Tá, o cashback, do jeito que está previsto na Lei Complementar 214, primeiro, quem é o público beneficiário? São as famílias que estão no cadastro único dos programas sociais com renda familiar per capita até meio salário mínimo por mês. Isso dá cerca de 73 milhões de pessoas, que vão ser, ou seja, basicamente 1/3 da população brasileira, que vai ser beneficiada pelo cashback. Como é que vai funcionar? Na hora que você estiver comprando, você vai ter que ir lá dar o seu CPF, o CPF da família, de quem da família está representando, e você vai devolver 20% do imposto de tudo que foi cobrado de imposto em tudo que você está consumindo, automaticamente vem devolvido, e em alguns casos a parte federal, que tem dois tributos, né? A CBS, que é federal, e o IBS, que é dos estados e municípios, que tem a mesma legislação, mas são dois tributos. Em alguns casos, 100% da CBS vai ser devolvido, como é o caso de gás de cozinha, é o caso de eletricidade, saneamento e água e saneamento e serviços de telecomunicação, aí 100% vai ser devolvido para essas famílias. Ah, que maravilha. Qual é o ponto da reforma que o senhor considera que tenha sido mais difícil na discussão do Congresso Nacional, Câmara e Senado? Não tem um ponto específico. O que existe é que nós sempre defendemos no Ministério da Fazenda que o ideal era ter o mínimo de exceções, uma regra mais homogênea possível, até por razões operacionais, mas também porque é mais eficiente você ter o mínimo possível de exceções e usar o máximo possível esse mecanismo do cashback. Se tivesse menos exceções na reforma, a gente poderia ter um cashback muito maior. Eu poderia ter um cashback, por exemplo, que pegasse 100% da população brasileira, toda. Lógico que com teto, né, de devolução. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, se não tivesse exceção nenhuma na reforma, eu poderia ter feito um cashback que para os 10% mais pobres da população, eu devolvesse 100% do imposto que ele pagou no seu consumo e eu mantenho isso com esse valor. Aí eu chego, sei lá, no 1% mais rico da população, que consome, vamos dizer, 30 vezes mais que os 10% mais pobres, ia receber 3% do imposto que ele pagou. E tudo bem, tá certo, eu fiz uma coisa extremamente progressiva. Na hora que você coloca as exceções, você gera alguma complexidade e você perde o espaço para poder usar mais o cashback, porque senão a alíquota do imposto sobe demais. Então, acho que a maior dificuldade no Congresso foi a discussão das exceções, mas assim, nós temos que respeitar a política, acho que é uma coisa muito importante. Nós não estamos numa tecnocracia, nós estamos numa democracia, e a democracia tem seus custos, mas muito mais vantagens do que custos. Então eu acho que sim,
nós temos que respeitar as decisões democráticas. Tem uma previsão de revisão quinquenal, a cada 5 anos você vai ter que rever o funcionamento do sistema, e pode ser que nesse momento a gente consiga ir aperfeiçoando, reduzindo essas exceções. Isso é uma possibilidade que eu acho que está colocada. Quando a gente compara o IVA praticado por alguns países do mundo e os índices que estão saindo na imprensa, que seria o provável esse imposto para a população brasileira, tem um impacto. Qual que é a explicação que tem para, nesse momento, a gente começar num patamar bem mais alto? Bom, vamos lá, esse é um ponto que precisa ser explicado. O desenho da reforma tributária, então, o que a reforma tributária faz? Ela substitui 5 tributos atuais, que são PIS, COFINS e quase todo o IPI, que são federais, que são tributos federais, mais o ICMS, que é dos estados, e o ISS dos municípios, por um modelo que a gente chama de IVA dual. Então, tem um imposto sobre valor adicionado federal, que é a contribuição sobre bem e serviço, um imposto sobre valor adicionado dos estados e municípios, que vai ser gerido conjuntamente pelos estados e municípios, que é o imposto sobre bens e serviços, e mais um imposto seletivo, que é regulatório para desestimular o consumo de bens, de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Mas que não é objetivo, não é arrecadatório, é regulatório. A reforma define que a arrecadação dos novos tributos ela vai ter que corresponder à arrecadação dos tributos atuais como proporção do PIB. Então ela fala o seguinte: a reforma é neutra do ponto de vista de carga tributária, ela nem eleva nem reduz a carga tributária. Só que, a partir do momento e como é que funciona esse IBS-CBS? Você tem alguns produtos que têm tratamentos favorecidos que vão ter alíquotas mais baixas. Sei lá, saúde, educação, medicamentos, alimentos, vão ter uma alíquota mais baixa. E você tem o resto dos produtos que vão pagar a alíquota padrão. Só que quanto mais produtos eu coloco nas alíquotas reduzidas, mais alta tem que ser a minha alíquota padrão para poder manter a carga tributária. O equilíbrio, para continuar arrecadando o mesmo montante. E como na tramitação política teve de fato a inclusão de muitas exceções, muitos tratamentos favorecidos, isso acabou resultando numa alíquota padrão mais elevada. Só para dar um exemplo, se não tivesse nenhuma exceção, nós estimamos que a alíquota seria de 21,5% sobre o preço sem tributos. Tá? Isso é uma coisa importante. Isso. Aqui no Brasil hoje a gente paga imposto sobre o preço com imposto. No novo modelo a gente vai pagar imposto sobre o preço sem imposto. Sim. E aí a gente estima, a gente estima que vai ter, em função disso, essa alíquota padrão, que a gente só vai conhecer de fato durante a transição, mas a gente estima que seja próxima de 28% sobre o preço sem imposto. Agora, hoje, qual é a alíquota padrão que existe hoje? Para um produto que paga, por exemplo, 18% de ICMS, que é uma alíquota já baixa hoje, a maioria dos estados já está acima disso, e que paga 9,25% de PIS/COFINS. Sobre o preço sem imposto, essa alíquota, que é o padrão hoje, é de 34,4%. Então, na verdade, a gente paga hoje 34,4% de imposto sobre o preço sem imposto, mas não sabemos que estamos pagando. Se não tiver IPI, se tiver IPI é mais do que isso. No novo modelo, vamos pagar uma alíquota mais baixa, mas que vai ser transparente. E ele vai conhecer no momento da aquisição. Vai conhecer no momento da aquisição. E é bom porque a pessoa vai falar, olha, eu estou pagando isso para financiar o governo. O que o governo está me dando em troca? Tá certo? Hoje as pessoas não sabem quanto estão pagando para o governo. Tem lá uma lei que manda publicar na nota fiscal uma carga tributária estimada, mas é um número chutado, absolutamente chutado, não tem nada a ver com a realidade. Com a realidade. Nesse debate da reforma tributária, as entidades que têm, e as associações, como a ANAB, que tem associações que participaram fortemente nesse debate para discutir essa questão da tributação dos fundos fechados de previdência complementar e dos autogestões de saúde. E, ao final, a lei que foi promulgada prevê a isenção, né, para o caso do fundo de pensão de previdência fechada e aos autogestão de saúde. Como é que o senhor considera essa isenção? Ela é justa? Ela traz impacto negativo para o governo? Poderia ser de outra forma? Ou o senhor acha que no final o governo encontrou uma forma de equilibrar suas receitas sem precisar tributar o fundo de pensão fechado, que constrói reserva para pagar a aposentadoria depois, que aí sim seria tributada, e as autogestões de saúde, que atacaria diretamente as suas receitas que são utilizadas para pagamento do custeio de saúde? Bom, o governo definiu a posição de apoiar essas isenções
deixar isso claro. Então, essa foi a posição de governo. O efeito, neste caso, é uma arrecadação muito pequenininha, ia fazer muito pouca diferença do ponto de vista do impacto na alíquota. Então, a posição do governo foi apoiar essas isenções e esse efeito é um efeito muito pequeno sobre a alíquota. Eu acho que isso não é, de fato, está longe de ser um problema na reforma tributária. Eu acho que tem um mérito, sim, essa não incidência nesses casos dos fundos de pensão fechado e da autogestão de saúde. Então, o debate que a gente viu no Congresso era bem dentro daquela linha do que o senhor colocou, que no princípio democrático impera isso mesmo, né? As correntes de pensamento que estão lá dentro do Congresso, uns puxam para um lado para o outro, e não necessariamente a posição de governo. Não, o governo acabou apoiando. Eu quero deixar claro, a posição do governo foi apoiar. Sabe dizer, do ponto de vista técnico seria ideal? Talvez não. Do ponto de vista técnico seria ideal não ter exceção nenhuma. Mas a partir do momento que você define que vão ter exceções, essa é uma exceção absolutamente justificável dentro do desenho que está sendo feito. Como é que o senhor vê agora a discussão da PLP 108, que ainda está tramitando, né, e os aspectos dentro desse regime de tributação, dos tributos, que o senhor é o secretário, deve estar acompanhando com lupa isso? Então, foram enviados 2 projetos de lei complementares para o Congresso. Aliás, é uma coisa muito interessante, que é o PLP 68, que já foi aprovado, já foi sancionado agora a Lei Complementar 214, e o projeto de Lei Complementar 108, que é o PLP 108, que ainda está tramitando. Já foi aprovado na Câmara, mas está no Senado nesse momento. Tem uma coisa muito interessante, que esses 2 projetos de lei, eles foram elaborados conjuntamente pela União, pelos estados e pelos municípios. Isso é uma novidade na história do Brasil, de você ter as 3 esferas da federação trabalhando conjuntamente para elaborar um projeto para ser enviado ao Congresso Nacional. E por que foi feita essa opção? Porque eles tratam do IBS e da CBS, que são tributos gêmeos, um é federal e o outro é dos estados e municípios. Então não faria sentido a União definir qual deve ser a característica desses tributos e os estados e municípios não serem ouvidos. Então acho que isso já foi uma grande inovação. O PLP 108, que ainda não foi aprovado, ele trata basicamente de questões relativas aos estados e municípios. Então ele trata de como vai funcionar o comitê gestor do IBS, que é o órgão que vai ser responsável pela cobrança, arrecadação do IBS, e vai ser gerido conjuntamente pelos estados e municípios. Trata das regras de distribuição da receita entre os estados e municípios, é uma parte muito técnica. Trata do contencioso administrativo e trata de alguns outros tributos que são de competência estadual e municipal, sobretudo o ITCMD, o Imposto sobre Heranças e Doações, que desde a Constituinte estava previsto uma lei complementar que nunca foi editada e agora está constando desse PLP 108. Essas regras gerais, lógico que os estados têm autonomia em algumas questões, mas as regras gerais de cobrança do ITCMD estão lá colocadas em algumas questões relativas ao ITBI, que é de competência municipal, e a contribuição para a iluminação pública, que constam também desse projeto de lei complementar. Mas são assuntos mais da alçada dos estados e municípios que propriamente da União. E a nossa ideia, inclusive, é, na tramitação, acompanhar juntamente com os estados e municípios essa tramitação e não atuar sem eles. O que já passou na Câmara, o senhor considera um ponto de vista do governo? Está bom, o projeto está bom. Está seguindo de uma forma que o governo acompanha e acho que isso atende. Atende, o projeto está bom. Obviamente, as 2 casas do Congresso têm sua autonomia, o Senado vai reavaliar, mas, de forma geral, o que foi aprovado na Câmara é um bom projeto. Eu sei que existe um debate aí, principalmente no corpo funcionário do Banco do Brasil, nos trabalhadores gerais, sem o senhor precisar se posicionar, porque o senhor está no meio da discussão, essa questão da tributação, que não estamos querendo que o senhor se exponha, mas explicar por que um dividendo não tem a tributação e por que existe uma tributação do lucro no pagamento do PLR. Conceitualmente? Vamos lá. Primeiro, não dá para dizer que dividendo não é tributado. Acho que esse é um ponto importante. Tem 2 formas de distribuição de dividendos. Uma é juros sobre capital próprio, que é tributado exclusivamente na fonte da empresa, uma alíquota de 15%. E você tem os demais dividendos que foram objeto de pagamento na empresa de IRPJ e CSLL, Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O que você pode dizer é que, olha, muitas vezes a alíquota efetiva desses tributos é baixa, porque o lucro contábil sobre o qual você paga os dividendos
no geral, nem sempre, mas no geral, maior do que o lucro fiscal sobre o qual você calculou os tributos sobre a renda. Agora, a nossa avaliação no Ministério da Fazenda é de que renda deve ser tributada. A renda recebida na pessoa física tem que ser tributada. Se ela não foi tributada adequadamente na empresa, tem que ser tributada na pessoa física. No caso do PLR, você deduziu da base de cálculo do imposto de renda e da CSL na empresa. Então faria sentido tributar na pessoa física. Mas a gente acha que tem que valer para tudo. Quer dizer, a regra de tributar tem que ser válida ou na empresa ou na pessoa física, de forma adequada, tem que valer para todos os tributos que incidem sobre a renda. É uma regra, é um conceito que eu acho que orienta. Agora, volto a falar, não é uma definição minha, não é um assunto que está na minha secretaria. Esse tema de discussão da reforma do imposto de renda é um tema do Ministério, não é só da minha secretaria, a gente participa dessa discussão, mas o conceito de que renda recebida pela pessoa física, seja dividendo, seja lucro, seja PLR, ou qualquer outra forma de renda, tenha que ser tributada, é um conceito que eu acho que faz sentido. Tudo bem, não deve ter distorções, mas o conceito de que deve ser tributado acho que faz sentido. Existem algumas rendas, a população já aprendeu a perceber que são tributações exclusivamente na fonte. A tributação sobre o PLR, em algum momento poderia ser estabelecido um regramento que colocasse isso para deixar mais transparente, para não envolver, ser incluído na carga salarial do trabalhador? Eu não tenho como avaliar, você volta a falar, é um tema, a sua pergunta é um tema novo para mim e eu não gosto de dar resposta sobre temas novos sem avaliar direito os prós e contras de diferentes opções. Então, neste caso, eu prefiro não me pronunciar. Eu entendo a demanda dos trabalhadores, eu entendo a demanda por isonomia, ok, entendo, acho que é correto, mas repito o que eu falei, acho que renda recebida por pessoa física tem que ser tributada adequadamente, seja na empresa, seja na pessoa física. Tá certo. A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, a ANAB, agradece imensamente a cortesia do senhor de ter nos recebido. Esse debate tomou uma grande parte do final do ano passado dentro da instituição, nesse começo de ano, e vai continuar, a gente sabe disso. E ouvi-lo, né, como uma pessoa que foi protagonista nesse processo, a gente considera isso uma deferência que a gente agradece muito, viu, secretário? Eu que agradeço a oportunidade de falar com o público da ANAB. Eu tenho uma ligação muito forte com o Banco do Brasil. Já fui do Conselho de Administração do Banco do Brasil, hoje estou no Conselho Fiscal do Banco do Brasil, sou cliente do Banco do Brasil e realmente tenho uma ligação muito forte, assim, quase emocional, na verdade, com o Banco do Brasil, embora não seja todo mundo que vai buscar encontra alguém na memória. É um parente, é um tio, um avô, e a gente mesmo acaba... eu mesmo tenho uma ligação muito forte com o Banco do Brasil e, para mim... É uma família grande. É uma honra de participar desse debate. Tá, muito obrigado. Obrigado.